olhar para tudo que está à nossa volta e reconhecer a presença desse Deus operoso, desse Deus bom, desse Deus que não cochila, desse Deus que a todo instante está preparando para nós o porvir. O melhor não veio ainda, irmãos. O que sentimos são pequenas fagulhas do que está por vir. Um dia esse mundo deixará de ser este lugar triste, sombrio, como se houvesse sido fustigado pelo fogo, e se transformará de parte a parte numa pastagem verdejante. Numa pastagem verdejante, os desertos se transformarão. Em todos os lugares haverá vida abundante. E o povo de Deus viverá a plenitude da vida. O Senhor, desde os tempos em que tudo foi criado, Ele prepara a chegada do seu reino. Quando nós lemos o Apocalipse, onde o Senhor fala da cidade celestial, percebemos que, embora muitos interpretem a igreja como a noiva de Cristo, a verdadeira noiva dele é a Nova Jerusalém, que foi preparada para que casasse com o Senhor e tivesse uma união eterna. E esta cidade está sendo construída, e nós estamos sendo chamados para participar desta edificação. Como podem ver os irmãos, esta grande obra, esta nossa participação foge do nosso âmbito pessoal. O que importa quem somos? Como eu disse para o irmão há pouco, se vamos de barco, se vamos de carro, de moto, de prancha de surf. Tem um surfista aí que veio buscar o Senhor também. De carroça, a pé, de burrico. O que importa, se nós somos anunciadores, a nossa personagem, as nossas esquisitices, as coisas que pensamos, elas se dissolvem diante da grande obra que Deus prepara para esta humanidade. E o que podemos querer? Que obra podemos ter ansiedade para fazer, se não ajudar o Senhor na construção desta grande cidade? E as nossas coisas pessoais, é claro que Ele está cuidando de tudo. Ele nos alistou para o seu exército, irmãos. Deixaria nossa família ao abandono, porque estamos à frente de batalha, enfrentando esta guerra? Ele que nos alistou, deixaria os nossos filhos famintos? Deixaria o diabo destruir a nossa vida? Não. O nosso general é fiel. Nós podemos morrer por ele. Porque, como disse a irmã, estamos diante de uma causa justa, porque visa o bem de toda esta humanidade, de todas as nações, de todos os povos. Quer trabalho mais nobre do que esse? Existem muitos homens tentando consertar a confusão desta humanidade, mas eles não podem fazê-lo. Há coisas que eles desconhecem e que nós conhecemos muito bem. Eles são bons, eles trabalham para melhorar a relação entre as nações, os países. Eles tentam conter o diabo. Eles não sabem que é o diabo. Ele está subindo do abismo e está entrando para destruir tudo aquilo que está à volta. Irmãos, eu digo sempre, o diabo não preserva. Ele, quando toma uma pessoa para ele, quando ele toma uma nação para ele, ele não quer preservar aquela pessoa ou aquela nação, porque ele veio para roubar a nossa paz, para nos destruir e nos matar finalmente. Ele quer acabar com o mundo. Ele é inimigo da humanidade. Eles não o conhecem, mas nós o conhecemos.
Eles não podem enfrentá-lo, mas nós podemos enfrentar, porque nós temos um general que venceu o valente. E nós venceremos. Eu quero exortar a igreja a não se atormentar com a vida. Isso vai virar uma grande confusão. Não se atormente com isso. Amanhã, se você não tiver o que comer, fala com o seu irmão na igreja, ele vai repartir o pão com você. Se você não tiver onde morar, fala com o seu irmão, eles vão arrumar um quarto para você morar com a sua família. Dorme na sala, dorme onde precisar. Come o que for necessário comer, mas nós temos que nos manter na luta. Não se atormente com a sua vida pessoal. Muitas coisas podem acontecer. Dentro desse universo de mudanças, e desse grande propósito do Cordeiro de Deus, as nossas coisas, elas quase nada significam, irmãos. Mas nós podemos garantir com certeza, que o que está por vir, é muito mais do que isso que temos. Muito mais. Nem conseguimos imaginar a que o Senhor nos quer. Então vamos nos vestir convenientemente, vamos nos revestir convenientemente e vamos à frente, lutando pelo Senhor, como disse a nossa irmã Elaine, anunciando com coragem, com ousadia a Jesus Cristo. Nós somos os servos e as servas da casa do Senhor. E lembre-se sempre das coisas que ouviram aqui. Uma delas, e que proferi: nós somos a casa de Davi. Nas tuas angústias, procura os escritos de Davi. Lembre-se que Jesus, quando esteve na cruz, ele buscou os salmos nas suas angústias e aflições. Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Nas nossas aflições, vamos buscar os salmos do grande rei. Nós somos da sua casa, nós somos descendência dele, com as suas qualidades e com seus defeitos. Essa é a casa do Senhor, essa é a igreja de Cristo. Que nós sejamos agraciados com a presença do Espírito Santo. Vamos à carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Todos os apóstolos, todas as instruções epistolares, elas sempre clamam pela unidade. Não pode haver igreja em desunião de corações. Não pode haver igreja em desunião de vistas. Nós temos que ter o mesmo pensamento acerca das coisas. Nós não podemos permitir que Satanás divida a igreja. Pelas nossas esquisitices, nós não podemos prejudicar a igreja do Senhor. Isso é conspirar contra o Espírito Santo. Lembre-se que Jesus disse que quando nós falamos que um irmão nosso, que está servindo na igreja, ele está guiado pelo diabo, estamos cometendo pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque é muito grave você conspirar contra a igreja de Cristo. Daí a necessidade de nós sempre termos o cuidado de trabalhar no mesmo pensamento, com as mesmas disposições. Se você tem alguma dúvida, fale com os mais velhos. A igreja tem uma hierarquia. E existem os irmãos mais experimentados no entendimento, que já estão há mais tempo no caminho. Eles poderão te explicar coisas que
você pode não conhecer ainda. Somos aprendizes, entramos na igreja para aprender. Não somos chamados para ser missionários, irmãos, do nada, para sermos profetas. A casa do Senhor é um lugar de ensinamento. Entramos para conhecer, para sermos instruídos, primeiro nas letras, depois no espírito, depois no amadurecimento dessas coisas, para exercermos o nosso ministério. Isso é a igreja. Existem algumas exceções, mas do que temos notícia, somente os profetas. Não podemos nos colocar no meio dos profetas. Nós somos homens. Nós somos humanos. Como diz o louvor de ontem, humanos. E devemos nos colocar na casa do Senhor nos últimos lugares. Não é essa a instrução? Sentemos lá, na última cadeira, no cantinho. Porque o Senhor, Ele vai te chamar para fazer o que é preciso. Nada de chegar profetizando. Nada de chegar criando situações. Paulo inicia os seus escritos no capítulo 4, rogando aos irmãos, e se dizendo que era prisioneiro do Senhor, né? Ele pede que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha que maravilha, que instrução, que profundidade. Ele diz, nós temos uma vocação, nós recebemos um chamado, e nós precisamos andar de maneira digna, segundo este chamado. Nós somos feitos ministros de Cristo, irmãos, ministros, representantes. O que é um ministro? É um representante. Nós somos feitos representantes de Cristo, e a nossa vida, ela precisa ser uma vida digna dessa representação. Isso quer dizer beber com dignidade o cálice do sangue do Senhor. Nós não podemos ser indignos desse sangue derramado. Não podemos ser indignos de tomar este sangue, que é o Novo Testamento. O apóstolo diz, é de muita responsabilidade ser ministro de Cristo, porque o Espírito Santo, ele vai vir sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, para anunciar o reino, anunciar que os tempos são chegados, anunciar que as pessoas precisam deixar esta vida mundana que está aí fora, arrependendo das coisas velhas, tendo ansiedade, desejo de uma vida nova, uma vida de paz, uma vida de bênçãos, uma vida de equilíbrio, uma vida de superação. E na igreja o apóstolo deixa claro, ele traça os caminhos que nós temos que andar: humildade, mansidão, longanimidade. O que é longanimidade? É paciência sem fim. Eu acho que a paciência que Cristo teve com a gente é mais do que longanimidade com o nosso povo, desde a antiguidade. Porque o que temos feito? Somos desobedientes, irmãos, desde os tempos mais antigos. Quando nós pegamos a Escritura, e ainda bem que ela é obra de Deus, nós vemos aqui a vergonha do nosso povo. Desobediência de fora. E o Senhor, na sua
misericórdia, bondade, nem sei o que dizer que pode expressar o amor de Deus. Ele arrepende dos castigos que Ele submeteu a nós e nos traz de volta as pastagens verdejantes, as águas tranquilas. Reconstrói Jerusalém. Isso tudo somos nós, imagens da nossa pessoa, do nosso povo. Reconstrói Jerusalém. Esplendor, daí a pouco, idolatria, prostituição, confusão. Porque o diabo não nos deixa em paz. Então, na igreja, se a gente não entender que é preciso ser longânimo, nós vamos expulsar o irmão da igreja, a irmã. Chega uma hora que ninguém suporta mais. Seja de mau estado, seja o seu falar sim e não, porque às vezes nós temos que falar uma coisa na igreja e não falamos, ficamos assim, tá, levando, e a coisa vai complicando, né? Porque o diabo fica corrompendo os corações por trás. Então o nosso dizer tem que ser sim e não, de maneira clara. Mas se nós não tivermos a capacidade de suportar uns aos outros, de que jeito? Suportar por suportar? Não dá. Chega uma hora que você larga a mão. Não suporto mais. É suportar em amor, como Cristo nos suportou todo esse tempo, irmãos. Ele nunca nos abandonou. O nosso povo nunca foi abandonado por todas as maldades que o nosso povo fez. Lembra que o pastor Zé Carlos disse aqui para nós? Eles chamaram o pão que caía do céu de pão vil. Olha, se eu fosse Deus, eu acho que eu destruía aquele povo, sinceramente. Mas não sou Deus. Haja paciência, pão vil. O maná, pão vil. E tenha paciência, e vai, e castiga de cá, e arruma de lá, e conduz para lá, conduz para cá. Aquele pobre Moisés, aquele homem de mais de 80 anos, eu não sei como é que ele aguentou aquilo. Bom, ele não aguentou, né? Chegou um dia, ele chamou o Senhor e disse: não aguento mais não, Senhor, o Senhor me atira a vida, o Senhor me leva embora, eu não aguento esse povo mais. Não fui eu que fiz esse povo, não. Ele deve ter tido um bate-papo com o Senhor, lá no monte, né? Não aguento mais essa gente, não. Aí o Senhor disse: bom, vai lá, reúne os principais, eu vou derramar sobre eles o meu espírito e vamos dividir a tarefa. E assim foi feito. Nós temos que refletir essa paciência, essa longanimidade, esse caminhar no deserto, essas crises, essas dificuldades que a igreja enfrenta, com galardia, com firmeza, com esperança, sabendo que tudo vai ser superado. Porque o bem, ele prevalece sobre o mal. Amém. A cruz é vitoriosa. Quando Satanás me procura, eu cruzo nele. Quando ele me tenta, eu cruzo nele. Tome, tome para você. Lutero dizia assim: a gente pode até sair por aí cometendo uns pecadinhos, quando ele vier, nós cruz nele. Lutero era uma figura. Ele dizia: podemos até sair agora cometendo uns pecados, Cristo já nos comprou. Olha a confiança que ele tinha na salvação, coisa maravilhosa, não é mesmo, irmãos? Nós queremos exortar a vocês todos, na busca por esses irmãos, na convivência com esses irmãos, que nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Aplica-se à vida conjugal, ok? Ok? Não se esqueça, hein? Aplica-se à vida conjugal também. Por vezes, alguns maridos e esposas se esquecem disso. Suportar uns aos outros em amor. O apóstolo, no versículo 3, ele diz que tem um vínculo importante a ser observado na igreja de Cristo. É o vínculo da paz. A paz é a argamassa da igreja. Ela que mantém os tijolos unidos.
Se não houver essa argamassa, a igreja, bomba, ela cai. Porque a paz vem da onde? Do amor que Deus derrama abundantemente sobre nós. E essa paz é maravilhosa. Ele dizia, não é a paz que o mundo dá, hein? Não é conforto, não é tablet, celular, né? Pessoal compulsivo, fica apertando o botãozinho lá. Nada disso, irmãos. Não é falar na internet, não é tomar um avião e ir para o outro lado do oceano, passear, conhecer lá as coisas que vão acabar. Não é nada disso. É dentro de nós que a paz se estabelece. É maravilhoso quem pode senti-la. Fica tranquilo. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Esse é o vínculo da igreja. O apóstolo diz, há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. É só um corpo. A igreja não pode estar dividida. Cuidar da união da igreja é papel de todos nós. Não é papel só do pastor, não. É papel de todos nós. Cuidar da união dos membros desse corpo. Qualquer perigo, avisa a cabeça. Qual que é a cabeça? Pastor, é uma representação. Olha, está havendo um problema. Vamos trabalhar para a unidade do corpo. É um corpo só, um só Espírito, que é o Espírito do Senhor, e uma só vocação. A minha vocação não é diferente da sua. Eu posso ter dons diferentes, mas a vocação é uma só. Os dons, eles são consequências da manifestação do Espírito. Mas a vocação é servir a Jesus. Nós não somos chamados para ser profetas. Não fomos chamados para curar, para fazer milagres. Nós não fomos chamados para ser ministros de ensinamentos. A este irmão eu chamei para ser ministro dessa ou daquela coisa. Bom, eu sou ministro. Aquele ali é ungir para que ele possa anunciar aos povos estranhos a minha palavra. Eu sou ungido. Não tem nada disso na igreja, amados. Nós somos chamados por uma só vocação. A nossa vocação é servir Jesus. Aí entramos na casa do Senhor. O Senhor pergunta, quem é você? Eu não sou ninguém. Lembra desse? Lembra sempre disso, hein? Tá bom? Vai que você morre amanhã. Depois morre sem saber. Lembra das palavras aqui do pastor José. Se a coisa sumir e você acordar num lugar estranho, possivelmente você foi. Se alguém te perguntar quem é você, você diz, não sou ninguém. Você tem alguma coisa? Não tenho nada. Alguma coisa boa? De jeito nenhum. Eu só tenho uma coisa que me é importante. É Jesus Cristo. Às vezes é o diabo que vai te perguntar, hein? Toma cuidado, hein? Pode ser ele. Aí você dá uma olhada assim, bem firme nele. Não sei se é possível olhar firme para ele, mas enfim. A gente fala assim, Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. Não adianta você vir com as suas maldades, com as suas mentiras. Ele é meu Senhor. Eu vou te atacar, eu vou te matar, eu vou te destruir. Se o meu Senhor permitir, você faz. Se o meu Senhor não permitir, você não faz. Você é o valente com as mãos amarradas. Diz isso a ele. Dá uma viradinha aí para eu ver suas mãos. Eu estou bem forte hoje, né? Senhor, me proteja. O diabo deve estar ali fora pensando, você vai ver quando você sair daí, rapaz. Jesus, não deixa chegar no ouvido dele isso não. Ai, meu Pai Santíssimo. Mas você sabe que eu já pensei nisso? Eu penso que se a hora que eu for embora, que eu acordar, eu tenho medo de estar na presença dele, né?
Porque a gente que serve Jesus, ele não gosta da gente. E ele fica esperando um jeito de acertar, né? Eu fico pensando, se eu der de cara com o sujeito do lado de lá, eu vou gritar o nome do Senhor. Eu sei que vai dar tudo certo. Amém. Amém. Então nós temos um só corpo, um só espírito, uma só vocação. O Senhor é só um mesmo. Nós temos uma só fé e um só batismo. Não tem 2, nem 3, nem 4 batismos, que é o batismo do Espírito. O nosso Deus é o Pai, aquele que é Pai de todos e que é sobre todos e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. E nós estamos diante de um Senhor que tornou cativo o cativeiro, o nosso cativeiro, a nossa prisão. Nós estávamos como escravos do diabo. Ele subiu aos céus com poder sobre esta prisão. Só Ele pode abrir a porta. Então, quando você quiser libertar alguém, não adianta você fazer esforço. Não adianta pular para cima, não adianta explicar, não adianta nada. Ninguém abre aquela porta lá, irmãos. É só o Senhor. Ele subiu para os céus e levou com Ele a chave do inferno e da morte. E quando alguém está atormentado, perturbado, quando alguém está dominado por vícios, por costumes mundanos, ele com certeza está preso do diabo. E você vai lá soltar ele, que jeito? Ah, espera aí que eu vou ler um salmo. Tem um poder enorme, mas o teu coração precisa responder em Cristo. Senão, você pode ler a Bíblia inteira para o sujeito. Não vai acontecer nada. Então, se nós queremos libertar alguém do seu sofrimento, dos seus vícios, da vida torta que está levando, da prisão em que ele se encontra, nós temos que falar com o homem que tem a chave nas mãos. É Jesus. Ele abre a porta da cadeia e manda o sujeito sair de lá. Não desanime. Às vezes alguns pais têm uns filhos aí totalmente desequilibrados em termos espirituais. Os pais dizem, não tem conserto não isso. Não dá. Não vejo nem sinal. Irmãos, é tudo o diabo. São consciências que estão trancadas. A pessoa tem comunhão com ele, por isso vive daquele jeito. Não perca as esperanças, não. Vai até o Senhor e fala com Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Esquece essa coisa de merecimento, que eu fiz uma boa obra. Esquece, não é nada disso. A porta está fechada, diz a palavra. Ele está dormindo com os filhos. Os escolhidos estão com Ele. Nós somos gente de má índole. Nós somos gente da rua. Por misericórdia, nós estamos sendo enxertados. A palavra diz, vai lá e bate naquela porta até Ele te atender. Então chama o Senhor, Senhor, preciso de Ti. Senhor, me ajuda com meu filho, aquele cabeça dura. Senhor, me ajuda com meu filho, dê um jeito nele, dê umas rasteiras nele, deixa ele levar uns tombos. Joga uma dengue nele, um trem qualquer, para ver se ele dá uma amolecida no coração. Entendeu? Melhor ficar com dengue do que, não a dengue aquela brava, mas uma denguezinha rápida. Né, irmãos? Uma denguezinha rápida aí que é para dar uma amolecida naquele coração, daquele teimoso. O Senhor vai providenciar algumas medidas para poder tirar aquela criatura da prisão. Você fica firme, confiante, sempre pedindo, sempre batendo. Ele vai te ouvir, porque Ele tem a chave. Quando Ele subiu, Ele levou com Ele cativo o cativeiro.
O Senhor, quando subiu, deu a nós dons. Olha o que faz diferença na igreja de Cristo. Lembra na igreja de Moisés, na sinagoga? Quem faz o serviço é o sacerdote. Só ele tem dons. O povo só vai lá pedir. Parece que ainda está um pouco desse jeito, não é? Acho que o povo só vai lá pedir. Na igreja de Cristo, nós somos feitos sacerdotes. Depois de Pentecostes, Ele nos deu dons. Dom para curar, dom para exortar, dom para cantar, louvar, dom para ensinar, para servir, dom para abrir a porta, dom para varrer a igreja. Pastor, mas dom para varrer a igreja não está nos dons de Paulo. Eu estou incluindo, põe lá, faz parte. Dom para limpar a igreja, limpa para cá, limpa para lá, limpa direitinho. Pastor, como está? Tá bom. Quer que passe uma cerinha, pastor? Passa uma cerinha. Escovão também? Tem escovão? Não tem escovão mais, né? Naquela época não precisava nem de ir na academia, né? O bracinho ficava grosso. Escovão. Dom para limpar a igreja, para cuidar dos banheiros, para fazer qualquer coisa na igreja, tudo são dons que Deus nos dá. Será que nós temos dons? Que dons? Nós não temos nada. Tudo é do Espírito. É o mesmo Espírito que opera todas as coisas em nós, irmãos. É um Deus vivo que habita em nós e faz a boa obra. Nós somos pobres. Somos nada. Sem Ele nós somos sombras. Com Ele nós somos luz. Com Ele nós somos fonte de água que jorra para sempre. As pessoas podem beber à vontade, em qualquer tempo, em qualquer lugar, no passado, no presente, no futuro, neste mundo, no outro mundo, em outros lugares, não importa onde. Fonte que jorra água para sempre. Luz. Somos luz no Senhor. Ele distribui dons ao povo. Faça a sua tarefa. Que importa se eu estou limpando a igreja? Ah, o outro profetiza. Ah, muito bom. A igreja precisa de quem profetize. O outro ensina, o outro exorta, o outro prega. Preciso que alguém limpe a igreja. Quem se candidata? Ninguém. Tá. Preciso que alguém olhe o banheiro. O banheiro. Aí o Espírito Santo vai lá e o sujeito, Eu não queria não, você dá um cutucão no sujeito, a mão, ele, voluntariamente. Irmão, limpe a igreja, isso é bênção. Quando você chegar nos céus, entre os eleitos, eles vão dizer, olha, esse sujeito aí limpava a casa do Senhor, mas era uma maravilha. Ele derrubava o suor dele lá, limpando, ajeitando, arrumando. Ninguém reconhecia. Mas ele está na glória. Amém? Todas as tarefas são dons que Deus nos dá. Porque nós não estamos mais fazendo por nós. Já não se trata mais da nossa vida, é a vida de Cristo. Não se trata mais das coisas desse tempo, é do tempo futuro. É uma coisa que está além das coisas humanas. É nisso que nós precisamos firmar. Seja o nosso dom, o dom que Deus quiser. O que queres que eu faça? Eu preciso que você limpe a igreja, que você cuide do banheiro. Deixa comigo, pastor. O senhor vai ver o banheiro mais cuidado que o senhor pode imaginar. Limpa aquilo, perfuma, compra aqueles negocinhos, põe lá para poder, quando a coisa estiver meio esquisita e tudo mais, entendeu? Deixa aquele banheiro maravilhoso, bota um espelho lá. Vocês viram o banheiro das mulheres lá como está lindo? Amém. É obra das meninas aí, juntaram uma mulherada aí, tudo fizeram um projeto e tal. Eu falei, não tem dinheiro. Eu falei assim, então vocês se viram, você arrume dinheiro. Elas fizeram pizza, fizeram isso, aquilo. Tem irmão aí que não aguenta mais ver pizza na casa. Fizeram tanta pizza. Ninguém aguenta mais ver pizza. Não faça mais promoção de pizza, pelo menos por uns 6 meses. Mas elas arrumaram o recurso
reformaram tudo embaixo, tal, e cuidaram dos detalhes. Se fosse a gente, nós dávamos uma reformada, ajeitava e ia embora, as mulheres entravam lá, estava toda aquela coisa pelada, né? Elas colocaram aquelas coisinhas, ajeitadinhas, cestinho para isso, para aquilo, e para isso aqui, para que serve? Ah, pai, isso serve para aquilo, né? Isso aqui, serve para aquele outro. Eu não entendo nada de mulher nessa parte, né? Mas tem um monte de coisinhas que elas usam. Aí florzinha para cá e tal e tudo mais, mas é uma coisa lindinha. A gente entra lá, a gente sente um bem-estar, não é? Que coisa maravilhosa, que dom. Acho que nem o anjo do céu sabe o que é isso, porque ele não sabe o que é mulher. Como é que ele vai fazer um banheiro desse? Não é? Nem ele sabe. Na verdade, esses são os dons que Deus nos dá, e nós podemos fazer muita coisa maravilhosa por Deus, se a gente tiver boa vontade, não ficar sonhando com bobagem. Eu gostaria de profetizar, de pregar as multidões. Irmão, isso não é fácil não, hein? Subir aqui para pregar é difícil, difícil. Esquece isso. Não pensa que a gente tem glória pregando. Nós sofremos bastante. Não somos oradores, não somos palestrantes. O palestrante não precisa de quem o ajude. Ele sabe fazer, usar técnicas. Nós não sabemos. Nós não preparamos nada em casa. Nós chegamos aqui, abrimos a escritura, lemos e interpretamos, para que o Espírito possa trazer orientação a todos nós, inclusive o pregador. Isso não é uma coisa simples. Pede para o pastor na igreja lá um dia, que a igreja estiver vazia, para você não passar vergonha, e tenta. Lê um texto e tenta interpretar em voz alta. Não queira ser pregador. Só se o Senhor te chamar. Ele vai te chamar, vai te qualificar, vai te colocar aqui e dizer, você vai falar segundo o que eu quiser. É segundo o que Ele quer. E a gente às vezes insiste em falar uma coisa que Ele não quer, não sai nada. Não sai nada. Aí a gente fica com aquela cara esquisita, né? A gente dá umas arrumadas na palavra e tal. Aí os irmãos ficam meio assim. Eles não sabem que você está sem o homem, né? Sem o Senhor, você não fala. Aí nós disfarçamos e acabamos o discurso rápido. Quando o pregador termina rápido, é que o negócio não está muito bom para ele. É uma tarefa árdua, difícil. Então, ore quando o pastor for pregar. Peça ao Senhor. Senhor, fale por ele, cuide dele, proteja ele, para que ele possa anunciar a sua palavra para nós, porque a sua palavra é o alimento para nós, é a comida para a nossa alma. Eu preciso que a fonte jorre aqui na igreja, e o Senhor o fará. Amém? Mas os dons são abundantes. Tem pessoas que não percebem o dom, porque fica sonhando aí com flutuar sobre as nuvens, no Espírito Santo e tal. Meu irmão, não precisamos disso aí não, tá? Não precisamos de manifestações, o pessoal dançar com o Espírito. Isso aí o pessoal faz no terreiro. A igreja de Jesus não precisa dessas coisas não. A gente pode sentir vontade de dançar, às vezes ouvindo uma música do Senhor em alegria, tudo. Até Davi dava uns pulos lá no castelo dele. Mas não tem nada a ver com a gente não, isso. Não é? Às vezes eu estou ouvindo um louvor, fico contente, eu gosto de dançar. Às vezes, se deixasse, eu dava até uma dançadinha com a minha esposa. Mas não estamos no lugar de dançar, estamos no lugar de ouvir a palavra de Deus. O foco é exatamente esse. Então não fica vendo dons muito maravilhosos. Não, sinta no seu coração o chamado. Vai cuidar do som? Cuida com carinho. Nós precisamos de água ali, precisamos de água aqui. Tem o Joaquim, que é o dom de servir água aos pregadores. Então, quando acaba, ele vem e põe um novo. Acaba, ele vem e põe um novo. E assim, ele é o dom de servir água, né, Joaquim? Essa água aqui para o corpo, um dia será a água da vida. Nós vamos fazer esse homem um dia pregador. Amém. Bom, a palavra diz que o Senhor desceu nas regiões mais baixas da terra. 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, não precisa abrir não, irmãos, porque não vamos interpretar lá. Nós temos uma passagem que nos diz, depois que o Senhor deixou esse mundo, Ele foi à região da morte para pregar o Evangelho aos que estavam lá. Quer dizer que a palavra, ela é anunciada também aos mortos, não só os mortos que estão aqui. Tem muita gente andando na rua aí, mais mortinho do que tudo, não sabe.
mas aos mortos também que estão do lado de lá. E a nossa esperança é que aqueles a quem nós amamos, que morreram e foram para o lado de lá, sem conhecer a Jesus, eles possam um dia sair dali, pela nossa intercessão. Podemos interceder por eles. Pelos que nós não conhecemos, não tem como interceder, mas pelos nossos, um pai, um irmão, um amigo querido, um filho, que não conhecia o Senhor, morreu. Ele não está com o Senhor. Ele está na região da morte. Nós podemos anunciar, orar, pedir, interceder, se Cristo fez. Eu também posso fazer. Oremos pelos nossos amados que se foram, pedindo a Deus que tenha misericórdia deles, possa confortá-los, ajudá-los de alguma maneira e perdoá-los dos seus pecados. Quando fazemos isso, nós estamos repetindo o ato de Cristo. Estando nós mortos em nossos pecados, mortos mesmo. Se estivéssemos sem corpo, nós estávamos naquela morte lá onde Ele foi. Ele nos amou, anunciou a palavra, sofreu por nós, foi crucificado e nos libertou. Alguém está na morte? Interceda. Fale com Ele, porque a chave está lá, hein, gente? Não esquecem. A chave está lá com o homem, nos céus. Fale com Ele. Senhor, intercede por mim. Ajuda meu tio, minha avó, meu pai, meu irmão, que não conhecia o Teu Evangelho e que deixou esse mundo sem saber que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ele desceu lá. Sejamos nós intercessores por todos aqueles que sofrem. Foi o Senhor, versículo 11, Ele mesmo deu uns para que fossem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha só, a igreja é um lugar de aperfeiçoamento, em que o Espírito Santo opera nos irmãos, o progresso de todos, ensinamentos, exortação, milagres, toda operação do Espírito tem a finalidade de aperfeiçoar a igreja, que somos nós. Ele nos aperfeiçoa para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos nós cheguemos a ter uma unidade de fé. E todos nós possamos conhecer o Filho de Deus, possamos ser homens perfeitos à medida da estatura completa de Cristo. Rosto descoberto pelo véu do passado, rosto na glória do Senhor, refletindo a imagem do seu Filho. Amém? Esse é o trabalho da igreja. Temos que trabalhar exaustivamente para que nós sejamos uma unidade e para que todos os membros da igreja eles possam refletir a imagem do Senhor. Amém? Vamos trabalhar em todos os níveis, viu, irmãos? Nós estávamos vendo o trabalho que a irmã Marida faz com os jovens, e os pais, o esforço dos pais em trazer os meninos para ensaiar, e todas essas coisas que alguns irmãos não reconhecem como um trabalho importante, nada mais é do que um esforço de aperfeiçoamento dessas almas, para que elas também possam fazer parte da unidade. E é tão bonito os nossos jovens estar aqui cantando, em vez de estar lá naquele inferno do shopping. Não é verdade, irmãos? Fica ali perturbados, envolvidos no espírito do consumismo, envolvidos com gente que não convém, coisas tristes. Essas crianças tocando, cantando, louvando o Senhor, é uma coisa maravilhosa. Quem tem um filho envolvido com droga, ele sabe muito bem o que passa. Gostaria de ver ele cantando no coral aqui, ó,
dia e noite, do que estar envolvido numa coisa tão triste, né? E tantas outras coisas como nós temos visto. Amém? Então, irmãos, é todos cuidando de todos. Cuidado com a criança, atenção à criança, atenção ao jovem, atenção ao velho, ao irmão que está passando por um problema, ao casal que está vivendo uma crise. Todos cuidando de todos, para que sejamos uma unidade, com os nossos rostos descobertos, refletindo o rosto do Senhor. Amém? Que imagem belíssima, belíssima. Paulo diz que assim devemos fazer para que nós não sejamos mais meninos na fé, inconstantes, levados de um para outro lado, como se fosse um vento de doutrina, que é ensinada pelo engano dos homens, que com astúcia têm arrastado as pessoas a fraudes. Paulo deseja que a igreja seja madura, que nós deixemos de ser meninos no conhecimento. A igreja precisa ser adulta no conhecimento de todas as coisas e na operação de todos os dons, buscando a unidade. Nós temos que ser meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Trabalhemos para isso. O ensinamento é claro, não há dúvida. É isso que temos de fazer. Como disse o texto de ontem, a Escritura diz o que é certo e o que é errado. Não pergunte para ninguém. Vá na Escritura. Olhe lá. É facinho de saber o que é certo e o que é errado. O que vai trazer para você felicidade e o que pode trazer para você muitas dores. Resolva o que você quer da sua vida. Se quiser ir para as dores, vai com Deus. É com Deus mesmo, porque é Deus que vai permitir que o Satanás cuide de você. O Senhor cuida. Mas escolha o caminho do bem. Ouça o chamado do Espírito. É para o seu bem, você vai ser feliz como você não pode imaginar. É maravilhoso, Senhor. Amém? Não sejamos meninos mais nas coisas do Senhor. Sigamos a verdade, versículo 15, no amor de Deus, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, de cada irmão, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Nada mais claro, nada mais direto, nada mais sincero. Somos uns dos outros no amor de Deus. Trabalhemos para que a igreja se mantenha unida. Ajuntemos. Não deixemos a congregação, como diz Paulo. Fique na igreja, apesar das crises. Fique na igreja, não deixe a congregação. Ninguém sabe o que pode acontecer depois. Existem outras igrejas, outras comunidades, outros pastores, outros pregadores. Nós não estamos falando das outras casas. Nós estamos falando da nossa casa. Se você for embora, eu não sei o que vai acontecer. Pode dar tudo certo, mas pode não dar. Permaneça com seus irmãos. Isso é honra. Quando nós saímos da comunidade, nós desonramos a igreja. Não estamos numa igreja que está fazendo loucuras, a não ser que a igreja perdeu o juízo e estão fazendo coisas que não têm nada a ver com a palavra do Senhor. Mas se não há do que acusar, por que deixar a comunidade? Mantenhamos essa unidade. Isso é trabalho de todos nós. Eu exorto a igreja a trabalhar por esta unidade, por esta união, a cuidar uns dos outros em amor, em nome de Jesus. Por favor, em casa, os irmãos terminam de ler
e de meditar sobre este capítulo, há muitas outras instruções interessantes. Tá bem? Efésios capítulo 4, dá uma olhadinha no capítulo inteiro. Senhor nosso Deus, aqui estamos para dar prosseguimento e estamos muito alegres com a sua presença. E o Senhor tem tocado os nossos corações e nos levado a ver tantas coisas que nós não víamos. E estamos aqui justamente para isso. E nós vamos agora tomar um café naquela alegria ali dos irmãos e depois vamos voltar para encerrar. Que o Senhor continue aqui conosco, espargindo o teu Espírito sobre este povo, para que nesta santa alegria eles possam voltar para casa renovados, refeitos, na sua vida temporal e na sua vida espiritual. Permaneça conosco, Senhor, hoje e todo sempre. Amém.